Estamos gravando. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Escreve aí no chat se estiver ouvindo. Se não estiver ouvindo, vocês dizem aí. Estão me ouvindo direitinho? Sim, a gente está ouvindo. Bom, eu tô. Pronto, tá ótimo. Então vamos lá, né? Eu vou projetar aqui a tela, como sempre. Vou escrever janela. A janela sumiu. Pronto, acredito que está aparecendo aí já para vocês. E fico me vendo. Então, é isso aí. Bom, a aula de ontem a gente fez uma introdução à geometria espacial e a gente começou estudando os prismas e as pirâmides, né? Na verdade, a gente está estudando os poliedros, certo? Então, o grupo dos poliedros é muito vasto, muito amplo, né? Então, existem poliedros de muitas maneiras possíveis, você pode construir. Porém, a gente não vai estudar, como o objetivo da gente não por exemplo, uma disciplina de geometria gráfica, tá? Ou de desenho técnico, né? Aí você lida com estruturas mais diferenciadas, né? Coisas mais, desenho mais técnico mesmo, tá? Quem é da construção civil, por exemplo, esse pessoal, ele lida com desenhos de poliedros muito mais sofisticados. Mas o objetivo da gente não é diversificar a quantidade de poliedros. A gente quer pegar os poliedros mais comuns, são os prismas e as pirâmides, e estudá-los um pouco mais a fundo, né? E também os poliedros, os sólidos platônicos, os poliedros de Platão, conhecido como poliedro de Platão. Então, ontem a gente viu um pouco sobre prismas e pirâmides, viu o que viu quais são os elementos, como ele é construído, e hoje ficou para a gente falar um pouco de área e volume, né? Principalmente volume, tá? Então, vamos falar de áreas e volumes. Ah, antes de a gente iniciar, tem um detalhezinho que eu esqueci de falar ontem para vocês, que é sobre uma relação que a gente pode usar ela em algum momento, tá? E aí, é uma relação bem famosa, eu não vou mostrar como se chega a ela, porque é um processo bem trabalhoso, tá? Teria que ter um pouco de ideia de outras coisas, de grafos, não gráficos, grafos. É uma coisa um pouquinho diferenciada, tá? Aí, mas assim, a forma é bem simples. A forma é a chamada relação de Euler, ou de Euler, como alguns pronunciam. O nome do cara é esse aqui, Euler, tá? A relação de Euler. É uma relação bem simples, tá? Que, por exemplo, num poliedro, você chamar de V o número de vértices, você chama de A o número de arestas, e F o número de faces. E aí a relação de Euler é simplesmente essa aqui, vértice mais faces menos arestas é sempre igual a 2.
Isso em qualquer poliedro, tá? Vou fechar agora. Isso vale para qualquer poliedro, tá? Hum, tem alguns prismas especiais que têm nomes específicos, tá? Por exemplo, tem um prisma que a gente chama de paralelepípedo, que é um prisma de base quadrada. Mas quando o prisma quadrada não, de base retangular, tá? Precisa ser um quadrado. Mas, basicamente, sendo uma base retangular, ele tem um nome especial, que a gente chama de paralelepípedo. Tem outro prisma que a gente vai estudar também quando for ver os sólidos platônicos, que é o cubo, tá? Ou o hexaedro, né? Hexaedro, que é um poliedro formado por 6 quadrados. É um prisma também, não deixa de ser um prisma, mas ele recebe um nome especial de cubo. A gente vai estudar ele mais à frente. Mas o paralelepípedo, eu acho que assim, todos vocês já ouviram falar, né? É um prisma de base quadrangular. Todo mundo lembra, né? Um prisma, ele tem duas bases paralelas idênticas, tá? Que elas podem ser, e tem retângulos na lateral, né? Os retângulos podem ser em pé mesmo, verticalmente, que aí formando 90 graus, e aí o prisma é reto. Ou ele pode ser um pouquinho inclinado, tá? Virado para o lado que você quiser. E aí a gente diz que é um prisma oblíquo. Tá? Tem que ter cuidado também, uma coisa que eu não falei, né? Os dois polígonos, eles ficam em planos paralelos, né? Aqui em planos paralelos, e, mas a questão é o seguinte, eles têm que estar numa posição, uma posição, na mesma posição os dois, tanto em cima quanto embaixo. Tá? Você não pode, digamos que, torcer um pouco assim. Se você torcer, você vai gerar uma figura meio maluca, né? Vai ficar uma figura muito... Não, os retângulos da lateral eles vão se desfazer, não vão ficar bem retângulos. Vão ficar uma figura meio tortas, né? Não vai ser um retângulo porque ele não vai ficar num plano só, ele não vai ficar plano, não, ele vai ficar meio curvo assim. Tá? Você vai ficar torcido. Então, isso é outra propriedade que você tem que colocar na definição de prisma, né? Então, você vai definir um prisma. Por isso que eu não defini assim com todos os detalhes, porque você tem que escrever tá? Todas as regrinhas. Boa noite, professor. Oi, boa noite, Marcelo. Pode falar. Desculpa a demora, eu tava na outra aula. Ah, tá, estava tendo aula, né? Tava não, tá tendo aula também, mas aí lá ele tá só explicando como é que vai ser a disciplina. E aqui já estamos fazendo cálculo. Ah, entendi. Mas aí, eu perguntei ontem, é bom a gente ver, porque o meu horário está lá no coisa, eu não sei na planilha, né? Eu não sei porque os professores acabou dando choque aí, o horário das aulas, né? Estranho isso aí. Mas, enfim, é bom ver porque na semana que vem a gente vai ter aula também, né? Então, não dá choque. Tem que, se houver, se continuar persistindo assim esse choque de horário, tem que conversar com o Robenilson. Eu vou dar uma olhada na planilha, se o Rodrigo a planilha, pra gente, eu acho que tem uma planilha que eu vou olhar lá, os horários estão lá, porque aí eu vou conversar. É a Luísa, é o professor? Ou eu posso conversar diretamente com ele? Eu não sei, ontem eu não sei quem era, mas hoje, no quarto período, choca os horários estatística com o Ah, seu.
É estatística. Quem é, é Evandro aqui da estatística? Isso, é Evandro. Aí ele tá vendo a possibilidade de mudar para segunda-feira. Tá, eu vou conversar com o Evandro. E ontem foi o Aloysio mesmo, foi o Aloysio. É porque a gente só tem a semana que vem, né? Ontem, filosofia da educação que o pessoal paga. Oi, Ediclésia, pode falar? Ontem foi o pessoal de filosofia, que a lista aula de Filosofia filosofia. é o Luísio, né? Professor É o Luísio, olha que é o é, Luísio. é pessoal que paga. Pronto, eu vou conversar com eles ou então com o Robinhos, porque aí, não sei porque Melhor também conversar com o Robenilson por causa desses horários. Acho melhor. é porque tem uma planilha, a não ser que, assim, aconteceu um negócio no MED, que foi, o Cristiano, ele fez outra planilha para esse ano, porque acabou o ano, ele fez outra planilha para os professores colocarem os horários. Aí, como eu já tinha colocado a outra, só estava terminando a disciplina, aí sumiu meu horário lá e roubaram meu horário no ensino médio, né, com a turma lá. Aí, pode ter acontecido isso com vocês também, eu vou procurar saber como foi. É melhor ver com ele mesmo. Tá bom, beleza. Mas aí, a gente se preocupa agora para a próxima semana, né? Só tem a semana que vem agora. Bom, para continuar, então, sim, essa formosinha aí, ela vale sempre, tá? Por exemplo, eu vou botar um poliedro bem simples aqui, que é o que a gente chama de tetraedro, por exemplo. Aqui. Esse poliedro, ele tem um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices. Isso é uma pirâmide, tá? É uma pirâmidezinha especial que também a gente vai estudar ela. O número de vértices é 4. Então, eu já tenho 4 mais, tá? Usando a forma aqui, tá? Aqui é o vértice. Quantas faces? Faces eu tenho 3 na lateral, né? A base é um triângulo. Então, eu vou ter 3. Tem uma frontal e tem duas na lateral, no lado direito, lado esquerdo. Então, dá 3 na lateral. E mais uma embaixo, também tenho 4. Menos quantas arestas. Aí você conta todas as linhazinhas. Eu tenho 3 que descem do ponto de cima para os vértices embaixo. Então, 3. E mais 3 embaixo na base da pirâmide. Então, 6, né? Ó, 4 mais 4 dá 8. Menos 6 dá 2. Ah, professor, mas é um exemplo só, é coincidência isso. Não é. Ah, vai dar sempre. Qualquer poliedro, isso aqui é verdadeiro, você já deve ter visto essa forma em algum lugar. Ela ajuda, inclusive, quando você, por exemplo, você tem um poliedro grande que você não sabe desenhar, você sabe o número de vértices, sabe o número de faces, mas não sabe o número de arestas. E aí? Aí você tem a formazinha aí. Você consegue, você consegue calcular, tá? Tem um. Deixa eu olhar uma coisa aqui rapidinho, tá? 30 segundos. Hum, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Tem uma figura, deixa eu mostrar aqui a imagem dela para você. Você já deve ter visto ela em algum lugar. Eu vou dar um print aqui. Não está colando. Deixa eu ver se vai. Não tá.
Não quer colar não, tá? Ela está ruim de colar. Não sei se o Google não deixa colar, né? Deixa eu ver se eu pego outro aqui. Aqui, copiar. Adianta a gente, tá terminando já. Pronto, tá aí. Pronto. Ó, essa figura, você já viu ela desenhada, provavelmente tem muitas bolas de futebol que vêm com essa figura. Tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. O nome dessa figura mesmo é um icosaedro truncado. Tá? O nome matemático, né, dessa figura, icosaedro truncado. Isso é um poliedro. Ele é formado apenas por pentágonos e hexágonos regulares. Pentágonos regulares e hexágonos regulares. Ele tem aí 12 pentágonos, e tem também 20 hexágonos. Hexágono com H, né? Hexágonos. São 12 pentágonos e 20 hexágonos. Essa figura aparece muito em bola de futebol. O pessoal realmente devia tentar. Assim. Bom, essa figura aparece muito em bola de futebol, tá? Que o pessoal costuma que ela dá uma bola perfeitinha, né? Assim, ela desenha uma bola perfeitinha, fica encaixa direitinho. Mas, assim, na bola de futebol, os hexágonos e os pentágonos vão ficar meio arredondados, né? Aqui, a figura mesmo, ela são cortes, né? Como se ela estivesse toda cortada. E aí, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Será que a gente consegue descobrir quantos vértices e quantas arestas tem nessa figura? O número de faces a gente já tem, né? Vocês conseguem descobrir aí o número de faces? É o mais fácil. Bota aí no chat qual é o número de faces dessa figura. Faces. Pam, 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 pam. Quem acertar, ganha o quê? Ganha nada. E aí, bora lá? Qual é o número de faces? Bem, o número de uma face um poliedro é sempre formado por figuras planas, né? Figuras planas, polígonos. Então, cada polígono que é usado para montar um poliedro é uma face. Como nesse caso aqui, a gente tem 12 pentágonos e 20 hexágonos formando o polígono, né, todo. Então, o número de faces é justamente 32, né? 20 hexágonos mais 12 pentágonos. 20 mais 12. Como me falou, fiz a parte mais fácil, né? 32. Mas será que dá para a gente descobrir o número de vértices e o número de arestas? Aí é que está. Também dá para descobrir. Então, o número de vértices é mais complicado
mas dá para descobrir também, tá? Dá para descobrir também. Bom, se você olhar direitinho, juntando os 12 pentágonos com os 20 hexágonos, a gente tem uma quantidade total de 32 polígonos, né? Mas se você quiser contar todas as arestas, você pode contar usando os pentágonos e os hexágonos. 12 pentágonos, cada pentágono tem 5 arestas. E 20 hexágonos, cada hexágono tem 6 arestas, né? Só que é o seguinte, no poliedro, as arestas, uma aresta de um hexágono se junta com outra, ou de um pentágono ou de um hexágono também, tá? E formam uma só. Então, cada duas arestas dos polígonos, eu junto e formo uma aresta só no poliedro. Concorda? Então, o que vai acontecer é que o número de arestas vai ser 12, 12 pentágonos vezes 5. Mais 20 hexágonos vezes 6. Então, tem aí um número total de arestas. 5 de cada pentágono, 12 vezes 5, que dá 60, né? Mais 6 de cada hexágono, 20 vezes 6, que dá 120. E soma. Só que como cada duas arestas juntas e formam uma só, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Né? Então, esse é o número de arestas. Então, o número de arestas, 60 com 120 dá 180 dividido por 2 dá 90. Então, aí eu tenho 90 arestas. É até impressionante, você acha que não tem, porque é uma bolinha só de futebol, assim. Parece que não tem, né, tanta aresta assim, 90 arestas ali. Mas se você contar, tem sim, tá? Só é meio ruim de contar, porque às vezes você se perde nas contas. E até é estranho também ter 32 polígonos ali em mais tempo. E o número de vértices, você dá para contar assim também, olhando para o objeto. Você olha, você conta o número total de vértices, e você olha que em cada vértice aqui é uma junção de 3. Tá? Eu tenho esse polígono, desse hexágono, esse outro hexágono, dando outro vértice, e esse hexágono aqui, dando mais um vértice. 3 vértices, 2 de hexágono e 1 de pentágono, aí dá um vértice lá do poliedro, né? Então, eu tenho que ter que dividir por 3 no final. Mas a gente pode usar a forma de Euler, tá? A gente sabe que vértice mais face menos aresta é igual a 2. E aí você substitui o valor de F que é 32, menos aresta que é 90, e isso tem que dar 2. Então, o número de vértices é 2 mais 90, 92, menos 32. 92 menos 32 dá 60. 60 vértices. Então, está aqui de vértices, número de arestas e o número de faces. Tranquilo, tranquilo. Ah, professor, mas se eu quisesse calcular sem usar a forma de Euler, se eu não soubesse a forma de Euler, você poderia calcular o número total de vértices, tá? Você pega o número total de vértices, que é igual você fez o de aresta, tá? Outro modo. É você pegar o número total de vértices
Aqui, ó. São 12 pentágonos, 12 vezes 5, tá? Mais 20 hexágonos, 20 vezes 6. Isso aqui você divide por 3 agora, tá? É a mesma coisa do número de arestas, porque o número de lados de um polígono é exatamente igual ao número de vértices, né, de um polígono. Não muda, não. Só que agora você divide por 3. Então, 180 dividido por 3 dá 60. Que é igual ao 60 que a gente encontrou ali, né? Então, beleza? Uma formulazinha aqui curiosa. Forma de Euler. Por trás dessa forma, ela é bonitinha, mas por trás tem uma matemática muito bonita e sofisticada, né? Tá? Vamos falar um pouco de áreas e volumes. E volumes. Áreas e volumes. Bom, para calcular a área de um poliedro, a área que a gente fala é a área superficial, tá? De toda a superfície desse poliedro, considerando que ele é todo fechado e a gente calcula a área de toda a superfície. E aí, basicamente, a gente usa geometria plana, porque a superfície desse poliedro é formada toda por polígonos. Então, os polígonos a gente já sabe calcular as áreas, né? A gente já sabe calcular área de triângulo, de quadrado, de retângulo, de tudo, né? Só tem dificuldade dependendo dos valores, mas em geral a gente já sabe calcular a área de figuras planas. Então lá não tem muito o que fazer nos poliedros não, tá? Nos corpos redondos é que a gente vai precisar ter um pouquinho, quebrar um pouquinho mais a cabeça. Mas aí o volume. Como é que eu calculo o volume? O volume de uma pirâmide, por exemplo. De uma pirâmide. Aí, vai vendo aí, eu tenho uma pirâmide. Vou desenhar aqui um pentágono, por exemplo. Fazer uma diferente, né? Eu tenho aqui um pontinho. Aí eu vou riscar para cá, riscar para cá, riscar para cá, riscar para cá, para cá. Aí minha pirâmide, linda e maravilhosa. E o que acontece é que, para eu calcular o volume, ele vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura, tá? Ela é a distância, a altura é a distância desse ponto até o plano da base, tá? Faz de conta que aqui tem um plano, deixa eu ver aqui, se vai ficar bonito. Plano, e aí você tem a distância desse aqui para cá. É meio feioso, né? Aí você tem aqui H. Certo? É a projeção, né? Se você projetar aqui dentro, ela vai bater aqui no meio, né? Assim, se for uma pirâmide reta, né? Aí no meio vai ficar meio bagunçado, do lado de fora. Você pega o ponto ali e projeta ele, como se deixa ele caindo, tá?
Onde ele cair, a linha que ele fizer vai ser ali a altura, tá? É a projeção ortogonal, ou seja, a projeção perpendicular. Na física, a gente costuma muito dizer que a gente coloca um feixe de luz, né, em cima, perpendicular ao plano da base. Aí a sombra desse ponto, tá certo? Lá embaixo, é que é a projeção dele. Aí você pega o segmento, que une os dois pontos, aí dá a altura. Beleza? Então, a área da base, aí vai depender da base que você tem. Tá? Dependendo da base que você tiver, aí você vai, vai obter uma forma diferente, né? Vai ter que usar uma forma diferente para calcular, tá? Mas pega a área da base, multiplica pela altura e divide por 3. E aí você tem o volume da pirâmide. Para calcular a área da superfície, você vai ter que se virar para calcular a área desse pentágono aí embaixo e calcular a área dos triângulos do lateral. Tá? Dependendo dos valores que você tiver, você tem que fazer isso daí, tá? Não tem muito bicho de 7 cabeças, não, né? Não tem bicho de 7 cabeças. E no prisma? Como é calcular a área do prisma? No prisma é do mesmo jeito. A única coisa que muda é o seguinte: na pirâmide você não divide por 3, porque ela é tudo assim. No prisma você não divide. A área de um prisma, ele é 3 vezes a área da pirâmide. Ou seja, a pirâmide é a de um prisma dividido por 3. Se essa pirâmide aí fosse um prisma, com a mesma base de baixo em cima, a área dela não seria dividida por 3, né? Seria 3 vezes essa área aí. Ou melhor, o volume, desculpa. O volume dela, do prisma, é 3 vezes o da pirâmide. Ou da pirâmide é 1/3 do prisma. Então, não tem muito mistério, sem muito mistério. Se você tem um prisma, pronto. Aqui, um prisma, mais ou menos bem desenhado. E o volume dele é justamente a área da base vezes a altura. E a altura, como eu já disse a vocês, você pega de um plano a outro, a altura. Tá? Sem mistério, sem arrodeios. Fácil. Bom, acontece também por aí e a gente encontrar muito troncos, tá? Tronco de prisma não faz diferença porque se você corta um prisma no meio, ele continua sendo um prisma. Não tem muita importância. Mas na pirâmide, por exemplo, se você cortar ela no meio ou em qualquer lugar que seja, fazer uma seção paralela, né? Cortar paralelamente, tá? Não é de qualquer jeito não. Você fica com uma pirâmidezinha em cima, menor, né? Mas você fica embaixo com você fica embaixo com um tronco, que a gente chama de tronco de pirâmide. Eu não vou me atrever a desenhar aqui, não, porque é ruim de desenhar esse negócio, tá? Poderia colar aqui na internet, mas vocês entenderam, né? Se eu cortar a pirâmide no meio,
ela fica uma pirâmide em cima, mas fica um tronco embaixo. E aí, como é que eu calculo o volume desse tronco? Bom, o volume desse tronco, você calcula o volume da pirâmide total e subtrai o volume da pirâmidezinha de cima. Acontece que, às vezes, você não tem a pirâmidezinha de cima, você só lhe dá o tronco e dá a altura do tronco, não dá a altura da pirâmidezinha, da pirâmide toda, né? Às vezes você só tem um tronco, e aí você tem que se virar com esse tronco. Dá para se virar? Dá. Dá para achar uma forma, tá? Eu vou ver se... Eu não lembro da forma como é e não dá tempo da gente deduzir aqui, porque para deduzir a gente vai ter que fazer as contas mesmo, usar semelhança e tal, vai dar um trabalhinho. Mas é uma coisa que depende da área da figura, da base da pirâmidezinha de cima, da área da pirâmide grandona, né? A área da base, né? A base da pirâmide grandona, a base da pirâmidezinha de cima e a altura do tronco, tá? Acho que fica uma menos a outra, é uma coisa assim. Mas dá para fazer também. É uma brincadeirinha legal de se fazer, tá? Então ficou claro aí como a gente calcula volume e, e área de prismas de pirâmide. De prisma, para calcular a área, é mais fácil, mais fácil do que da pirâmide, né? Porque calcular a área do retângulo é mais fácil. Tá? Na lateral do prisma são só retângulos e as duas bases que você tem que depende do polígono que for escolhido. É isso. Então, dúvidas, perguntas? Bom, o próximo passo da gente, tá? Eu vou ver se eu encontro alguns exemplos para a gente fazer na próxima aula, mas, na verdade, eu vou sugerir no decorrer da semana alguns exercícios para vocês responderem, que vai ficar como sugestão. De exercícios de prismas e de pirâmides. E aí, o próximo passo da gente é estudar os sólidos platônicos. E aí eu já vou adiantar para vocês um pouco do que são sólidos platônicos. Platão, todo mundo sabe quem é, né? Platão, além de filósofo, de um monte de outra coisa, era também matemático. Tá? Então, naquela época, né, eu estudava matemática, não estudava só matemática, estudava ciência como um todo. Eu estudava filosofia, estudava física, química, estudava astrologia, estudava bexiga toda, né? Então, esse camarada aí, né, Platão, ele acabou estudando um tipo de sólidos que até hoje a gente conhece como sólidos platônicos. Que é o quê? Basicamente o seguinte: será que é possível formar poliedros com apenas um tipo de figura, um tipo de polígono? Tá? Por exemplo, só triângulo. Será que dá para formar um poliedro só com triângulos? A gente já viu que dá, né? Tem um aqui em cima. Cadê ele? Olha aqui, o azulzinho. Isso é uma pirâmide só com triângulos. O nome dela, o apelido dela, é tetraedro. A gente chama de tetraedro. Essa é a piramidezinha, é uma piramidezinha que é possível formar somente com triângulos. Ah, e pega quadrados. Será que é possível formar um sólido só com quadrados? Também é possível. A gente tem um cubo. O cubo é aquele que o formato que a gente usa o formato para construir um dado, né? O hexaedro, tá? Tem um tetraedro, que são 4, tem um hexaedro, que são 6 faces quadradas, que é o cubo, né? É um dadozinho, né? Para facilitar, a gente imagina um dadozinho. Será que tem com o pentágono?
tá? Será que dá para fazer com pentágono? Aí vocês vão ver que também dá para fazer com pentágonos, tá? Hum, Aí a pergunta chega, será que dá para fazer com hexágonos? Aí você vai ver que não. Heptágono, polígono com 7 lados, com 8, com 10, com 30 lados. Aí vocês vão ver que não dá, tá? Eu já vi a demonstração desse porquê, tá? Do porquê que você não consegue, mas, na verdade, assim, quando você tenta construir esses sólidos, você cai numa situação que fica bem restrita. Ou seja, você só vai poder construir cinco, tá? Cinco sólidos possíveis. Que é esse que eu mostrei a vocês, o tetraedro, a piramidezinha pequenininha. Tem o hexaedro, que é o cubo. E tem mais três. O outro é o octaedro, que é formado também por triângulos. São 8 triângulos. Tem o dodecaedro, que é formado por pentágonos. Só por pentágonos são 12 pentágonos. E tem o icosaedro, que esse é formado por 20 triângulos. Tá? 20 triângulos. Então, são 5 sólidos que são chamados sólidos platônicos. O mais simples é o tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, também é fácil. Tá? Do octaedro para frente, é um pouquinho mais chatinho de fazer. Né? Eu não consigo, inclusive, nem desenhar direito. Até o octaedro dá para desenhar. O octaedro ele é como se fosse um balãozinho assim, né? Assim, assim. Bom, é um balãozinho assim. Pode contar aí que tem 4 triângulos em cima, 4 triângulos embaixo. São 8 triângulos. Tá? Esse quadrado no meio aí não faz parte das faces, não, né? Ele é só um quadrado que aparece. Mas é só se você cortar no meio, né? Está interno aí, não é uma face. Certo? Bom, então a gente... Alguém quer falar? Ô, professor, mas para encontrar a área desse sólido aí, esse quadrado, a gente pode usar ele como base ou não? Pode, no caso, aí. Não, Ivanaldo, na verdade, assim, se você quiser calcular o volume, aí você pode cortar ele no meio e ele fica duas pirâmides, não é isso? Uma pirâmide em cima e uma embaixo. Aí você usa o quadrado como a base da pirâmide, porque você calcula o volume, tá, da pirâmide e multiplica por 2, né? E tudo certo. Mas, para calcular a área da superfície, esse quadrado não vai fazer... Você não vai usar esse quadrado, não, tá? Esse quadrado está interno, né? Ele não está na superfície, tá? Entendeu? Os polígonos que formam o poliedro são os da superfície do poliedro, tá? Não pode cortar o poliedro, não. Beleza? Entendeu? Pronto. Então, já adiantando, esses sólidos platônicos, inclusive, no trabalhozinho que eu vou passar para vocês fazerem, vocês vão precisar construir, tá? Esses sólidos. Na verdade, eu vou fazer um acervo de sólidos. E aí os platônicos vão estar no meio. Na verdade, esse sólidos platônicos, ele é um caso assim bem geral, assim, porque assim, esse que eu desenho aqui, ele está, como é que se diz, formado só por triângulos, mas os que a gente vai estudar, os triângulos são todos idênticos, né? Os polígonos são todos idênticos. Mas dá para você meio que esticar ele assim, torcer um pouquinho, esticar para lá. Aí ficam uns triângulos
mais compactozinho, outros mais esticados. E mesmo assim, ainda é um sólido platônico, né? Só que é um sólido mais difícil de você estudar, calcular área, calcular volume, assim, fica mais complicado. Quando ele é reto, quando ele é regular, a gente consegue fazer um monte de coisa com ele. Então, eu vou criar um acervozinho de figuras, tá? Geométricas, espaciais, e vou pedir para vocês criarem mesmo, tá? Criarem fisicamente, para vocês fazerem usando a mão na massa. Eu vou dar, como eu disse na outra aula, eu vou dar algumas dicas aqui. Por exemplo, eu já construí figuras dessa usando palito de dente e jujubas. Você bota a jujuba, usa a jujuba como os vértices e os palitos de dente como as arestas. Funciona, funciona, mas às vezes a jujuba ela não segura direito, ela se parte, se quebra, fica um negócio meio chato. Então a gente já fez, por exemplo, para expor numa escola, numa feira de ciência, então a gente construiu alguns polígonos desses, alguns poliedros, com bolinhas de isopor no vértice. Então as bolinhas brancas de isopor e espeto de churrasco. A gente corta os espetos de churrasco no tamanho, no mesmo tamanho, né? E usa as bolinhas de isopor. E para não ficar soltando a bolinha do vértice, a gente bota cola de isopor, né? Tá? Você bota cola e enfim o espeto. Agora é um trabalhozinho simples, mas que vai ter que ter um pouquinho de criatividade e de habilidade motora, né, de vocês para fazer, porque requer que você tenha cuidado com os ângulos, tá? Dos palitos, porque se fica troncho, se você botar num ângulo diferente, vai ficar muito troncho, vai ficar ruim, não vai conseguir montar a figura. Beleza? Então, já adiantando um pouquinho para vocês, não quer que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou dar uma semana, tá? Então, a gente encerra na semana que vem, a gente encerra a disciplina, e aí eu vou deixar esse projetozinho para vocês fazerem, e aí, ao longo da semana, vocês fazem e me devolvem, tá bom? Em forma de vídeo, né? Não vai mandar pelos correios o projeto que vocês dão. Devolve em forma de vídeo. Vocês fazem um vídeo mostrando como a gente fez e tal, e, e, e vai ter que mostrar também, eu vou botar os detalhezinhos direitinho lá. Você tem que fazer um cálculozinho também de mostrar os detalhes do poliedro, né? É basicamente vamos dizer assim, um tutorial que vocês vão fazer sobre esse poliedro, né? Beleza? Vocês vão apresentar ele. Bom, então é isso. Eu vou ficar por aqui, tá? Para vocês até semana que vem. Fiquem na expectativa que eu vou colocar algumas questões para vocês responderem lá no grupo. E a gente, na semana que vem, começa com corpos redondos. Aliás, começa com esses poliedros sólidos platônicos e encerra com sólidos redondos, tá bom? Tchau para vocês. Até a semana que vem. Tchau, boa noite, boa noite.